A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje nós vamos aqui ler um versículo e estudar. Eu acredito que não vai ser tão longo, eu acredito, né? Mas eu não sei, porque no andar da carruagem a gente vai vendo aí, porque Deus me dá uma mensagem e eu vou trabalhando dentro dela de acordo conforme Deus vai me dando, né? Mas o tema do nosso estudo de hoje é: deixai a serpente passar fome. Você pode repetir comigo? Deixai a serpente passar fome. Baseada em Apocalipse 12:9. É uma palavra que eu falo muito nas minhas palestras e também nas minhas pregações, né, meus irmãos? Vamos lá? Apocalipse capítulo 12. No seu capítulo 12, você vai encontrar o versículo 9. Amém? Vamos lá? Diz assim, Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Eu vou ler de novo. E foi precipitado o grande dragão, um grande dragão, que era a antiga serpente. Não, peraí. Havia uma serpente que virou um dragão? Sim, nós vamos entender um pouco mais. Mas qual é o nome dela? Chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado, ele caiu. Na onde? Aqui na terra. Por que eu vou trazer esse tema? Por que eu vou trazer esse estudo? Primeiro, porque muitas pessoas têm passado vários tipos de lutas, aprovações, tentações, e elas não estão sabendo passar essa situação. O que elas fazem? Elas alimentam a serpente. Imagine que você na sua vida sempre vai ter uma serpente. Só que essa serpente é para te atentar, para fazer você ir contra Deus. No início, ela é uma serpente. De acordo como você olha, cuida dela, ela vai virar um grande dragão. Enquanto é uma serpente, é fácil de você acabar com ela. Mas no dia que ela se tornar um dragão, aí fica complicado. Antes de aprofundar mais neste tema, eu quero explicar bem Apocalipse 12:9, tá? O texto começa dizendo que foi precipitada o grande dragão. Isso significa que caiu. O grande dragão caiu. Ele tombou. O grande dragão tombou. Ops, peraí, dragão? Sim, meus irmãos, dragão. Um ser mitológico, sabia? Dragão é um ser mitológico. Ninguém vê dragões por aí, a não ser o dragão de Komodo. Só que ele não tem nada a ver, fisicamente olhando para ele nos lembra um gigante largato, mas não temos nele uma aparência de um dragão mitológico. Como que eram os dragões mitológicos? Aqueles que tinham suas asas iguais às de morcego e voavam e cuspiam fogo. E toda a imagem de dragão era uma imagem negativa. Eles destruíam os vilarejos, não é assim nos filmes épicos? Destruíam os vilarejos. Então, a história que estamos entendendo aqui é que a Bíblia fala desse dragão. A Bíblia menciona esse dragão, sim. Só que a Bíblia fala que ele caiu. Esse dragão é conhecido como um monstro devastador. Como eu disse, ele acabava com tudo. Essa imagem de dragão. Ainda tem pessoas que gostam de comprar aquelas camisetas com caveira. Caveira, símbolo da morte. Outras, dragão. Dragão tem um símbolo negativo, biblicamente falando, né? Você não viu Deus falando que nenhum dragão pousou no seu braço e fez um carinho a você? Não. Ele te vai fazer um churrasco. Se eles existissem, eles te fariam de você um churrasco, né? Então, dragão é uma figura mitológica, conhecido como monstro devastador, que por onde ele ia, trazia o quê? Destruição. Parece que ele nascia para aquela função. Eles matavam, destruíam. Essa é a mitologia, a história de dragão. E aí, quando a gente associar isso com a Bíblia Sagrada,
quando a gente associar isso com Satanás, que é considerado um dragão, entendemos que ele também faria o mesmo efeito. Ele destruía as coisas e ainda destrói. De repente, meus irmãos, esse monstro aparece nas páginas da Bíblia. Na Bíblia Sagrada, falando de dragão. Seria um alerta? Então devíamos tomar cuidado. Vamos esmiuçar, vamos adiantar este versículo. Depois da palavra dragão, vem outro nome que é serpente. Olha aí. Depois da palavra dragão, a outra palavra é serpente, meus irmãos. Eu vou ler de novo para você. Apocalipse 12, 9. Olha só. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Olha aí. Quer dizer que a palavra antiga significa que antigamente esse dragão era uma serpente. Ele evoluiu, ele cresceu. Mas, como assim? Esse dragão de agora era uma serpente. Como? Pois bem, continuando o texto diz que o nome real desse dragão e antiga serpente é Diabo e Satanás. Então, meus irmãos, o inimigo de nossas almas, um dia, é como se ele tivesse sido uma serpente. Para você entender um pouco melhor. Algo fez com que ele evoluísse, criasse patas, asas e se tornasse num enorme, devastador, mitológico, mas na Bíblia, um dragão. Como a gente pode, meus irmãos, enfrentar um dragão? Você vê na internet, se você for no Google, você vai ver no YouTube, você vai ver pessoas domadoras de serpente, pessoas que domam serpentes. Mas, meus irmãos, como essa serpente evoluiu assim? Como ela conseguiu crescer tanto? Eu faço essas perguntas nas minhas palestras, nas pregações, para trazer uma lógica de pensamento das pessoas que o seu inimigo, o seu verdadeiro inimigo, precisa ser eliminado da sua vida. Então nós entendemos aqui que o dragão, a antiga serpente, o dragão de hoje, a antiga serpente, tem um nome, Diabo e Satanás. E qual é o significado dessa palavra? O que significa diabo? O que significa Satanás? Diabo significa acusador. E Satanás significa adversário. Então, ele é o nosso acusador e o nosso adversário. Quando ele se manifesta, ele sempre se manifesta para nos acusar e nos enfrentar, porque ele é o nosso adversário. Estreito, né? Muito estreito. Bem, não preciso terminar o texto, pois onde quero chegar é aqui, meus irmãos. Dragão, serpente, serpente, dragão. É aqui que eu quero chegar. É aqui que eu quero falar com você, para você compreender quem é ele. E por que você, na sua vida, se manifesta uma serpente, e por que você permite ele virar dragão? Alguma coisa você está dando a ele. Porque todo animal que você cria, ele cresce. Assim nós entendemos. Então Apocalipse 12, 12, que eu vou ler agora. Vamos lá. Apocalipse 12, 12. Diz assim, ó. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos moradores que habitam na terra. Ou em outra versão, ai dos habitantes ou dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo, que eu já falei que significa acusador, então o diabo, então o acusador, desceu a vós e tem grande ira, muito bravo, sabendo que já tem pouco tempo. Agora, Satanás, ele foi expulso do céu, né? Eu não vou ler aqui, mas ele foi expulso do céu e na sua expulsão ele caiu aqui na terra. Caindo aqui na terra, ele vem agora enfrentar, meus irmãos, os moradores que aqui há.
Porque agora nós temos uma promessa de morar com Ele, com Deus. E o diabo quer nos tirar essa vitória. Por isso que ele tem enganado a muitos. Está entendendo? Então, Apocalipse 12:12, ele tem pouco tempo, por isso ele, com pouco tempo, quer levar o máximo de almas possível para o buraco, para a destruição. Mas cada vez que o alimentamos, ele fica mais forte e cresce mais. Então a gente tem que analisar como estamos alimentando e que tipo de alimento ele come, que deixa ele fortinho, grandinho, cuspindo fogo e queimando o povo no pecado. A gente vai descobrir isso mais para frente, tá? Hoje nós ficamos aqui com esses poucos minutos de mensagem.